Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos da Casa de Luz e Esperança, São Pedro da Aldeia, uma alegria enorme estarmos chegando de forma virtual a essa instituição amiga, que já vamos há diversos anos e que a, a, a pandemia que estamos vivendo hoje nos fez rever a forma de estarmos juntos, mas que faz com que ainda assim nós consigamos chegar nos lares, chegar aos nossos amigos. Estou vendo se o som tá chegando, está saindo, está tudo legal. E hoje nós vamos estar realizando uma palestra de forma distinta daquela que habitualmente nós é, fazemos ao estar na instituição de presencial. Vamos sentir falta de abraçar os companheiros, vamos sentir falta de irmos à cantina. Eu tenho falado para os meus irmãos que a coisa que eu tenho sentido muita falta é da cantina. Quando a gente vai visitar a cantina no final, uma sopinha, um caldinho, um abraço e uma conversa fiada que é sempre excelente e que nos aproxima e que nos faz consolidar os laços de fraternidade que nos une. Antes de nós fazermos a oração inicial e seguirmos ao tema, nós vamos ler uma página bem pequenina. Nós estávamos vendo que iríamos ler, então nós vamos ler do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, uma página que diz o seguinte: saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas é o que se vence a si mesmo e que domina seus vícios, superando os seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isso pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Minhas irmãs, nós vamos orar. Meus irmãos, nós vamos orar. Porque, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos o concurso dos bons espíritos, a fim de fazer com que nós consigamos refletir de forma honesta, honrada e justa acerca do tema que escolhemos conversar com os companheiros na noite de hoje, o tema obsessão. Te rogamos, Jesus, rogamos aos amigos espirituais, a essa instituição tão querida ao nosso coração, que possa estar visitando cada lar que nesta hora se conecta à palestra, se conecta de forma virtual. Senhor, nós não conseguimos imaginar o que neste momento as falanges espirituais amigas que orientam aos seres humanos podem estar fazendo dos nossos lares. Medicando, socorrendo, amparando. O serviço não parou, a necessidade muito menos. E o mundo espiritual segue no seu ofício. É por isso, Senhor, que nós te rogamos em mais esta hora e mais esta noite. Abraça, envolva cada companheiro que está no seu lar, que está com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador, que está se preparando para se recolher. Enfim, Jesus, cada um dos companheiros receba o concurso dos bons espíritos que assistem e auxiliam a casa de luz e esperança. Que Jesus nos guarde, nos abençoe e que assim possa ser. Bem, minhas irmãs, eu quero aqui agradecer a presença dos amigos da Casa de Luz e Esperança, do Giovanni, da Eliana, da Jaide, né? Tem também aqui, eu estou vendo aqui a Rosana, Bernadette, minha amiga querida, Beth Marques, minha prima, os companheiros que vão chegando, que vão se reunindo, para nós ficarmos juntos esses dias.
nós estamos ficando muito íntimos, porque nós estamos abrindo a casa da gente. Antes nós íamos só à instituição e agora os companheiros entram na casa da gente, na sala da casa da gente, um bocadinho na vida da gente e da forma que a gente vive, da forma que a gente é. E aí o assunto de hoje, que nós vamos estar falando para os nossos irmãos, um assunto extremamente importante, nevrálgico nas nossas vidas, na vida de qualquer pessoa, que é o tema ligado à obsessão. E eu preciso dizer para os meus irmãos como é que eu achava que era obsessão quando eu fui para a casa espírita. Quando eu fui para o centro espírita, isso em 1989, um garoto de 20 anos de idade, e eu achava que a ação que o espírito tinha sobre a nossa vida, sobre a minha vida, me arremetia muito ao Exorcista. Aquele filme O Exorcista, vocês se lembram, muitos de vocês assistiram, um filme complexo, um filme difícil, onde uma jovenzinha, uma menina, havia sido envolvida, possuída por uma força maligna que realizava e que fazia práticas horrorosas para aquela criança. Então aquela criança voava sobre a cama, volitava sobre a cama, o pescoço girava, o olho virava, a boca espumava. E eu acreditava que o processo obsessivo era aquilo. Ele tinha aquela marca violenta, ele tinha aquela marca subjugadora, ele tinha aquela marca que deixava com que a voz da menina era diferente, com que os apetites da menina eram diferentes, com que tudo nela era diferente, sendo ela uma criança. E eu fui para a casa espírita achando que sempre que houvesse a palavra obsessão, ia se dar uma cena do filme O Exorcista, que nós precisaríamos invocar alguém, pedir a alguém mais experiente, que pudesse estar lá resolvendo o caso daquela alma que foi possuída por uma força infeliz, daquela alma que foi possuída por uma força complexa. E não foi a minha surpresa quando eu comecei a estudar e eu descobri que a obsessão é uma coisa muito pior do que o filme O Exorcista. Aí tu vai falar para mim assim, mas Marcelo, obsessão é uma coisa muito pior do que o Exorcista? É sim. Porque naquele processo obsessivo que nós assistimos no filme Exorcista, fica claro, fica nítida a presença de um espírito perturbando o encarnado. Fica bem explícito que há uma força sofrida e sofrendo que causa aquela perturbação. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, quando nós começamos a mergulhar na mensagem espírita, nós começamos a desenvolver uma outra perspectiva de que a obsessão ela é silenciosa e de que muitas vezes ela não tem face, ela não muda a sua voz, ela não muda o seu olhar, ela não faz com que você espume, ela não vira o seu pescoço, ela não causa esse rebuliço, né, existencial que a gente vai vivendo. Então, o primeiro ponto é nós entendermos o que é obsessão. O que é o processo obsessivo? Obsessão, segundo nos diz Allan Kardec, é a interferência que todo espírito exerce sobre outra pessoa, sobre outra individualidade. E nunca é bom. Então, ninguém que perturbe alguém perturba porque é bom. Perturbação, obsessão, interferência obsessiva é sempre ruim. Não existe boa obsessão. Nem Roberto Carlos, quando canta obsessão, não, obsessão, essa mulher roubou minha cabeça e meu coração, não existe. Boa obsessão não existe. Obsessão é algo ruim, é algo perturbador, é algo nocivo e é algo que faz mal. Obsessão é algo que causa o mal. Então é uma influência sempre ruim. Não há boa obsessão. Não há boa interferência. A coisa sempre é ruim quando ela visa perturbar, quando ela visa desorientar.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai definir a obsessão como influência contínua, sem tréguas, ou seja, é uma ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Né? Então, assim, obsessão não para, você não tem folga na obsessão. O espírito perturbador não te perturba de segunda a sexta, quando da sexta-feira, 18 horas, ele pega o cartão de ponto dele, bate, ó, tem um final de semana sereno, sem perturbação, porque segunda, 8 horas da manhã, eu estou chegando para atazanar a sua vida. Não existe isso. Obsessão é contínuo, é sempre. E está relacionado à sintonia, está relacionado ao caminho mental que nós oferecemos para que o perturbador encontre sintonia com o que a gente está sentindo, sintonia com o que a gente é. A obsessão ela começa naquilo que você lança no fluido ao seu redor. Assim como você chama, clama, pede o concurso dos bons espíritos, quando faz uma oração, Senhor, me ajude, me socorra, me ampare, e você clama. A obsessão ela é a anteprece. É quando você, ao invés de suplicar a presença do bem, você tem práticas, você tem atitudes, você tem pensamentos que, de forma inversa, dão sinal no fluido ao seu redor e que chamam e que invocam a presença dos espíritos sofredores, dos espíritos ignorantes, simpáticos às suas ideias, simpático aos teus sentimentos. Por isso que não funciona você pedir a alguém que libere você de uma obsessão. Não existe. Ninguém tira isso de mim. Ninguém pode tirar de você uma coisa que você colocou em você. E naquilo que se reflete as questões psíquicas, nos mecanismos das nossas relações com o mundo espiritual, ninguém resolve a nossa obsessão. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele vai seguir graduando o mecanismo obsessivo. E ele começa falando sobre o mecanismo da obsessão simples, o processo de obsessão simples. É interessante que sempre que a gente ouve falar que uma coisa é simples, nós acreditamos que ela, por ser simples, ela é inofensiva. Nós acreditamos que por ser um mecanismo simples é inofensivo. E eu tenho a dizer para os companheiros que a obsessão simples ela é a pior obsessão que existe. Por quê? Porque ela é a obsessão que chega sorrateiramente, é um mecanismo obsessivo que vai se apresentando sorrateiramente e que vai se estabelecendo silenciosa, calma. Aquele espírito obsessor que chegou, ele chegou como seu amigo, como cúmplice na sua dor, como cúmplice no seu sofrimento, como alguém que compra a ideia de que você é vítima do sistema que está ao nosso redor. Então, a obsessão simples é um mecanismo, né? É aquele processo que se manifesta como um pensamento inoportuno, que insiste em te influenciar negativamente, mais conhecido como influência espiritual. Aí você vai dizer assim, então eu estou sentado no meu lar, em paz, em harmonia, profundamente equilibrado, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma excelente chefe de família, porque eu sou isso, porque eu sou espírita, porque eu assisto live, porque eu estou aguardando que a casa espírita volte, então eu estou imune. Não. O processo de obsessão, ele precisa achar na cabeça do perturbado, do obsidiado, um elemento, um sinalizador que chame, que diga ao mundo espiritual que ele está propício a se ligar a alguém semelhante. Então vamos supor, situação muito simples. Nós estamos vivendo um momento difícil e aí, em determinada hora, em determinado instante, esse instante difícil, esse momento difícil, eu começo a questionar a minha vida, eu começo a questionar
as pessoas que estão perto de mim. Eu começo a questionar a minha família, eu começo a questionar os meus amigos. Eu digo assim, quando eu faço um churrasco, vem 50. Quando eu sofro, ninguém aparece. Aí você entra num estado de autopiedade. Você entra num estado de baixa estima. Você começa a desenvolver raiva porque você está precisando e ninguém aparece. Quando você sente isso, você joga isso no fluido cósmico que está ao seu redor. Você joga isso em tudo que está em volta de você. E aí, os espíritos perturbadores, os obsessores, captam assim: ali está fulano de tal, fulana de tal, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, se sentindo isolado, se sentindo mal querido, mal desejado, se sentindo a última das pessoas. E aí, o que esse espírito faz? Vamos para lá. Vamos nos ligar àquele pensamento infeliz, aquele pensamento que é uma derrota, aquele pensamento frustrado, aquele pensamento recalcado que vitimiza o indivíduo, e vamos começar a dizer para ele assim: você está vendo? O que valeu a pena você ter ajudado tanto aquela pessoa? É assim que eles te pagam. E, de repente, no meio de um processo de obsessão simples, nós começamos a conversar sozinho no sofá da gente, na cama, com alguém. Pois é verdade. Pois nunca mais eu vou ser bom. Porque eles vão pedir, eu não vou ajudar. Pois é, isso mesmo. Você tem que devolver ele, que eles estão te devolvendo. Quando você menos imagina, você está travando um diálogo com ninguém, entre aspas, quando, na verdade, há alguém ali sim. Às vezes até muitos alguéns que estão se acompliciando à sua dor, que estão se ligando ao seu sofrimento, que estão estimulando a sua vitimização para que você ceda para eles a sua mente, o seu psiquismo, a sua mediunidade, para que eles comecem a se aproveitar deste momento de fragilidade. Só que, no processo simples, no processo inicial, quando a obsessão começa a se estabelecer de forma simples, de forma inicial, o que nós começamos a perceber? Que você logo vai dizer assim: opa, alto lá, que pensamento esquisito é esse? Estou pensando mal do meu irmão? Estou pensando mal do meu pai? Estou pensando mal do meu amigo? Não tenho por que estar com esse tipo de ideia, com esse tipo de pensamento. Não tenho por que estar colhendo essas ideias. Vou fazer uma oração e vou quebrar esta sintonia, vou fazer uma oração e vou romper esse tipo de pensamento que está me tornando infeliz, que está gerando toda uma desordem psíquica na minha cabeça. Então, no processo de obsessão simples, é fácil a gente conseguir enxergar a queda da vibração. É fácil a gente conseguir enxergar a presença. E quanto mais nós estamos atuando na casa espírita, quanto mais nós estudamos o espiritismo, a gente percebe a queda da frequência. A gente percebe a vibração desabando. A gente percebe o quanto aquilo oscila. Assim, não, isso não é normal. Eu estava bem, de repente eu estou mal, eu estou derrubado, eu estou lançado numa frequência infeliz. Então, no primeiro processo, a obsessão simples, nós conseguimos perceber. A obsessão simples se estabelece muito nos matrimônios. Eu vou dizer para os companheiros, muitos dos casamentos acabam por um processo obsessivo. Muitos dos matrimônios acabam. O seu companheiro, a sua companheira sai todo dia do trabalho naquela mesma hora. Sai todo dia do trabalho daquele mesmo jeito. Naquele mesmo horário. Um dia ele atrasou. Ou ela atrasou. Aí você pegou o celular, ligou para a pessoa. Aí você não conseguiu falar com a pessoa. A pessoa que chegava sempre às 7, já são 8, não chegou. Você está ligando para um celular que ela sempre atendia, que ele sempre atendia, ele não atendeu. Se você abrir a sua cabeça um segundo para a ideia
de que você está sendo traído por um único segundo, você manda um sinal: estou sendo traído. Em fração de segundos, esse sinal entra no fluido, os perturbadores captam aquele sinal e se acoplam mentalmente. Aí você começa a conversar. Aí você fala assim, mas é para isso que a gente casou? É para isso que eu estou em casa? Já fiz janta, já estou esperando, já arrumei a casa, já estou cheirosa, já estou cheiroso, já botei as crianças para dormir e não chega. Mas isso vai acabar. Daqui a pouquinho você está criando todo um processo mental que não é real, que não existe num plano de realidade, mas existe na sua cabeça. E quando a pessoa chega, você despeja e ela fala assim, cara, o pneu do carro furou, meu celular descarregou a bateria, olha a minha mão, olha as minhas unhas, todas sujas de graxa, ou tive que pedir ajuda, demorou, estava sem celular, não tive como te ligar. Aí você murcha e fala assim, meu Deus. E nisso nós construímos na psique toda uma derrota familiar que foi acoplada pela presença do mundo espiritual inferior, estimulando o processo obsessivo. Então você vê que a obsessão, ela existe, ela se manifesta toda vez que a sua fragilidade vem à mostra, toda vez que a sua insegurança vem à mostra, toda vez que o seu medo se manifesta, medo, insegurança, vaidade, orgulho, ira, tudo isso é comida de obsessor, é alimento de obsessor. E veja como a gente é perturbado, porque nós passamos o dia inteiro lançando no plano espiritual, lançando no psiquismo, lançando no fluido ao nosso redor, inveja, fúria, raiva, recalque, frustração, ódio, orgulho, egoísmo, e os espíritos que estão vinculados a isso se acoplam a nós. No processo simples, como é que eu resolvo? Comecei a ter coisas estranhas, eu paro e oro, Senhor. Não. Aconteceu alguma coisa. Vamos esperar. Daqui a pouquinho tudo se resolve. Aí você desliga. Então, o primeiro processo obsessivo é o processo de obsessão simples, que por ser simples, ele é muitas vezes ignorado. Se nós não cuidarmos do mecanismo de obsessão simples, ele evolui. A obsessão simples, assim como um Pokémon, ela salta na evolução do Pokémon. Lembra do Pokémon? Um desenho animado, um anime japonês? Que os brinquedinhos iam sofrendo as mutações. E aí, quando você sai da obsessão simples, se você não resolve o processo de obsessão simples, a gente entra no outro nível de perturbação, que é a fascinação. E o que é a obsessão por fascinação? Eu chamo, às vezes, de obsessão Elis Regina. Os sonhos mais lindos sonhei. É o processo perturbador por fascinação. De onde vem o processo de fascinação? O processo de fascinação vem quando? Na obsessão simples, o espírito plantou na cabeça da gente uma ideia, estimulou no pensamento da gente ideias simples e nós escolhemos cuidar delas. Cultivar. Se no primeiro elemento da obsessão simples nós estamos lançando os nossos equívocos, estamos chamando os espíritos para perto de nós, no segundo instante, na fascinação, a gente retém eles perto de nós, segura eles perto de nós. E aí, o que é o processo de fascinação? O processo de fascinação é um processo de insulamento. Você começa a criar uma ilha na sua cabeça. Você começa a criar na sua cabeça uma verdade que só existe aqui. Toda pessoa fascinada, ela enxerga algo que só tem aqui. Aí essa pessoa fascinada chega para o meu amigo Jorge, de Araruama, que está aqui participando conosco na minha sala de vídeo que nós iniciamos no Facebook, e diz assim, Jorge, o Turra não gosta de você. Aí Jorge fala assim, o Turra não gosta de mim. O Turra não gosta de mim. O que é impossível, porque o Jorge é um amor e todo mundo gosta do Jorge. Inclusive eu gosto muito do Antônio Jorge, meu grande amigo de Araruama, de Guabinha. Então, aí ele acolhe aquilo na cabeça dele. Aí um dia, Antônio Jorge chega para minha outra amiga, a Beatriz, e diz assim,
Ô Beatriz, eu queria saber por que o Marcelo não gosta de mim. A, a Beatriz, minha outra amiga que está aqui, que mora em Búzios, diz assim, Antônio, mas é claro que o Marcelo gosta de você. E aí o Jorge fala assim, procura a Miriam, que é a outra companheira que está na sala, diz assim, Miriam, por que o Marcelo não gosta de mim? Aí a Miriam fala assim, Jorge, mas é claro que ele gosta de você. Ele te admira. Aí o Jorge acha mais fácil dizer assim, Miriam, Bia, vocês estão mancomunados com o Marcelo contra mim. E aí só o Jorge enxerga aquela antipatia, porque só está na cabeça dele. O processo de fascinação é quando nós começamos a cristalizar na nossa psique, na nossa mente, o Socorro, que também está com a gente na sala, na nossa mente, quando nós começamos a cristalizar na nossa mente uma verdade que não existe, de fato, mas que só existe na nossa cabeça. E essa verdade começou numa ideia simples de um processo obsessivo que foi plantado de forma sutil, aparentemente inofensiva, que ninguém percebeu e que ninguém enxergou, e quando de repente, quando menos se espera, está lá a obsessão, constituída, estabelecida e cristalizada. Quando você entra num processo de fascinação, o que acontece com o indivíduo fascinado? A fascinação é a obsessão do século XXI, gente. É a obsessão que está aí fora. Toda pessoa fascinada não suporta gente. Ela só quer ficar trancada na sua casa, no seu mundo, no seu universo. Porque ali ela vive com a história que ela contou para a cabeça dela. Ali dentro o Espírito diz assim, ninguém te entende, ninguém te compreende, ninguém reconhece o seu valor, ninguém reconhece o que você faz pela humanidade, ninguém reconhece o quanto você é bacana. Então, para que você vai lidar com pessoas? Fica aqui. Quando a gente entra no mecanismo de fascinação obsessiva, nós paramos de nos relacionar com pessoas. Toda pessoa fascinada não suporta a gente. Por quê? Porque ela é obrigada a confrontar com pessoas a falsidade que tem na cabeça dela, que só ela vê. Como ela não encontra eco para aquilo que está na cabeça dela, ela vai se insula, ela se isola, ela cria na casa dela uma ilha. Aí ela passa a não suportar conviver com ninguém. Ela passa a não suportar ninguém. E quando você para de conviver com pessoas, quando você para de estar com pessoas, você quebra uma questão importantíssima que é a lei de sociedade. Nós precisamos estar lidando com a gente para nos vermos no outro. E nos vendo no outro, nós vamos descobrir o que nós temos que nos autoajustar. O que nós temos que nos autoalinhar. E é o outro que vai nos dar isso. É quando eu começo a me enxergar no outro, quando eu começo a me ver no outro. O processo obsessivo por fascinação, que começou de maneira simples numa ideia que alguém plantou, numa ideia que alguém botou na tua cabeça e que você não tirou, aquilo vai virando um livro de histórias fantasiosas que só existe aqui. E aí, como ninguém fora de você lê o que está aqui, porque não é real, só é da sua cabeça, você passa a não suportar gente. Você passa a não desejar conviver e estar com mais ninguém. E aí a obsessão, que era simplesmente uma ideia, se transformou numa verdade na sua cabeça. E aí, quando ela se transformou numa verdade absoluta na sua cabeça, ela te fascinou. Ela tirou você da realidade da vida. Ela nos tira da realidade da vida. A obsessão por fascinação nos tira do que é real. E aí, quando você não tratou a obsessão simples, não foi procurar ajuda com essa história mentirosa que está na tua cabeça, isso vira uma cristalização. Aí a gente entra no último processo, que é a subjugação, que é a dominação mental. É aquela hora que você começa a perder as forças para sair
do emaranhado que a tua mente construiu. O processo de subjugação é quando nós começamos a ser guiados, teleguiados, e ser dominados por estas forças que lá no princípio plantaram uma ideia simples, que eu me fascinei por aquela ideia, que eu me fascinei por aquele conceito, que eu me fascinei por aquele pensamento. E me fascinei de tal forma que permiti que esses espíritos se estabelecessem e fixassem morada na minha consciência. E quando esses espíritos se estabeleceram e fixaram morada na minha consciência, eles começaram a me guiar os passos, começaram a me guiar os pensamentos, e eu então começo a encontrar enorme dificuldade para me desprender do processo obsessivo, para me desprender desta subjugação. E aí nós vamos levar, às vezes, anos. Tem pessoas que vão para a casa espírita e um dia tem um aborrecimento lá. Um aborrecimento qualquer. Aí se magoam. Quando eles se magoam, o cara fala assim, tá vendo? Eles não te respeitam. Eles não te querem lá. Eles têm medo que você ocupe o lugar deles. Eles têm medo que você seja melhor do que eles. Um espírita bom, de carteirinha, estudioso, vai ter esse pensamento. Mas vai dizer assim, não senhor, pode parar. Não vem com essas ideias na minha cabeça, não. Tenho irmãos de caminhada lá e o espaço está aberto para nós todos. Agora, se a gente é um espírita invigilante, um companheiro de caminhada invigilante, a gente acorda e fala assim, é mesmo. Eu percebo quanto ele quer me derrubar. Eu percebo quanto ele quer que eu não cresça. Eu percebo quanto ele quer que eu não apareça. Eu percebo quanto ele me corta. Pois eu vou embora daqui. Vou fazer o meu trabalho em casa. Vou estudar espiritismo em casa. Porque eu não preciso de centro espírita para ser espírita. É verdade, vai para casa. E você vai para casa e nunca bota a mão no livro. E você vai para casa e se desliga do mundo. E um dia, passado 15 anos, você vai ao mercado, nas saídas que você dá, enquanto o companheiro fala assim, fulano, sentimos falta de você. Aí você já totalmente subjugado diz assim, eu vou lá na casa de Luz e Esperança nesse sábado. Aí você vai, bota seu telefone para despertar. Bota tudo para funcionar. E fala, eu vou ao centro sábado. E aí, quando dá 7 horas, você separa a sua roupa e vai até o banheiro. Quando você sai do banho, você leva 40 minutos para conseguir trocar sua roupa. Porque você bota a calça, fala, o que eu vou fazer lá? Meu Deus, vou sofrer de novo. E quando você consegue se vestir, você começa a se encaminhar até a porta e você sente que uma força te segura, te subjuga o desejo de voltar àquele lugar. E você não consegue voltar àquele lugar. E de repente você fica tão angustiado que você fala assim, não vou, fecha a porta e você alivia. E a manipulação obsessiva é tão intensa que até você conseguir sair de lá, entrar no portão do centro e quebrar por uma hora aquela vinculação psíquica que a casa espírita vai te proporcionar, você não consegue ir. E tem gente que fala assim, mas eu tento ir, mas não consigo, tenho uma preguiça, me dá um sono. Isso se chama subjugação. É quando o nosso desejo é sobrepujado, nós entramos em submissão a quem nos perturba. Por isso que o espírita tem que enfrentar. Eu vou amarrado, eu vou preso. Liga para o seu amigo assim, me pegue em casa. E se eu não quiser ir, me amarre e me leve. Porque eu preciso não me submeter a essa subjugação. A gente tem que romper isso. Se a gente não rompe o processo de subjugação, que começou numa simples ideia, por isso que o Cristo diz, vigia e ora, não permita que pensamentos
soltos, nocivos se estabeleçam. Porque se eles se estabelecerem no processo de obsessão simples, eles podem avançar por uma fascinação. Você começa a se fascinar por aquela ideia, a se fascinar por aquele pensamento. E neste fascínio, nós permitimos que eles assumam os fascinadores e eles começam a nos submeter ao desejo dele. Romper isso depois é tão complexo, minhas irmãs, meus irmãos. É tão difícil. Mas aí nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir socorro. Precisamos buscar os nossos irmãos. Porque a obsessão, se ela tem graus distintos, simples, fascinação e subjugação, ela se manifesta sob nuances variadas. Nós costumamos dizer que a obsessão, segundo o que se pensa para muitas pessoas, é um morto, é um desencarnado que perturba um vivo. Então as pessoas vão para o centro espírita sempre dizendo assim: eu vim aqui para você botar o nome de fulano de tal na reunião, tenho sonhado tanto, tenho me sentido tão perturbado. Ou então pessoas que chegam na casa espírita, estou aqui na sala com a minha amiga Vera, está na nossa sala de vídeo, Vera Cravo, responsável pelo setor de mediunidade da nossa instituição, Centro Espírita Trabalhador de Jesus, amiga querida e amada. E Vera sabe, porque é responsável também por fazer atendimento fraterno, o quanto todo mundo chega lá na posição de vítima. Eu estou tão perturbado, tem alguém querendo fazer mal. Então a gente sempre acha que a obsessão é uma coisa desencarnada ruim, perturbando a gente que é bom, perturbando a gente que não fez mal nenhum para ninguém. Nós estamos sendo perturbados porque nós somos escolhidos pelas forças infelizes para ser perturbados. E não é assim. Não funciona assim. Porque antes de que o morto perturbe o vivo, a obsessão começa quando o vivo perturba o vivo. Então o princípio obsessivo os espíritos dizem, a obsessão é a interferência e influência que um espírito logra sobre o outro. Sempre ruim. Mas ele não diz que esse espírito tem que estar sempre morto. E o encarnado é um espírito vivo perturbando um vivo. Henrique Neves, você chegou, estava sentindo sua falta, meu querido amigo. Então a obsessão é o mecanismo, é o processo que é de interferência de encarnado para encarnado. Então um vivo pode obsidiar outro vivo. Nós não precisamos acreditar e não devemos acreditar que o processo obsessivo se dê de morto para vivo. A obsessão é de vivo para vivo. Tem gente que existe na vida um do outro para plantar ideias infelizes. Tem gente que existe na vida um do outro para estimular pensamentos infelizes, para estimular a mágoa, para estimular o ressentimento, para estimular a culpa, para estimular todo esse mecanismo que é altamente nocivo, pernicioso e que faz mal. Um processo obsessivo muito sério, de encarnado para encarnado, é quando alguém começa a nos elogiar e dizer que nós merecemos mais. Merecemos algo mais que esse marido, merecemos algo mais que esse emprego, merecemos algo mais que esse chefe, merecemos algo mais que esse cunhado, que essa cunhada. E aí é o processo de perturbação, de vivo para vivo. É quando um vivo está perturbando o outro. É quando um vivo está mentindo para o outro, está conduzindo ele para um mau caminho. É o que o Cristo dizia: há cegos que conduzem cegos, há pessoas que não enxergam, que levam outros cegos. Isso é obsessão. Isso é obsessão de encarnado para encarnado. É quando alguém diz a você que você não vai a lugar nenhum. É quando alguém diz a você que você não merece. É quando alguém diz a você que você é um infeliz. É quando alguém diz a você que você é um pobre coitado, que você é vítima de um sistema e você crê nisso. Então o processo obsessivo, ele pode começar numa obsessão simples, de encarnado para encarnado, como pode evoluir para uma fascinação, porque há encarnados que fascinam outros encarnados com suas ideias perturbadas e perniciosas, chegando a subjugar, porque há encarnados que subjugam outros encarnados. Muito comum em relacionamentos abusivos, quando alguém diz assim: você não será nada sem mim.
Não fosse eu na sua vida, você não teria chegado a lugar nenhum. Não fosse eu no seu caminho, você seria um Zé Ninguém, uma Joana Ninguém. Não fosse eu na sua vida, nós estaríamos criando este mecanismo de... Você seria um fracasso. E aí o que a gente vê? O que a gente observa? Que existe um obsessor encarnado, perturbando o encarnado. O segundo mecanismo obsessivo, antes de chegarmos à obsessão de desencarnado para encarnado, é a obsessão que se dá do encarnado para o desencarnado. É o mecanismo que se dá do desencarnado do encarnado para o desencarnado. O que é a obsessão do encarnado para o desencarnado? Você tem uma herança, ou você tem um matrimônio, ou você tem uma relação. E quando aquela pessoa desencarna, não te beneficia com aquela herança. Ou quando aquela pessoa desencarna, ela foi veículo de grande perturbação enquanto encarnada na sua vida. E ele vai para o além. E você fica na terra assim, vai desgraçado, vai desgraçada. O diabo que te receba, o inferno é pouco para você. Você não presta, você não valeu nada. Eu espero que você esteja sofrendo. Você tinha aquele apartamento em Ipanema, na beira da praia, e tinha aquele kitnet lá em Santa Cruz, quente para desgramar. E você tinha 2 pessoas para deixar. E eu, que sempre estive perto de você, herdei o kitnet de Santa Cruz, e você deixou a cobertura de Ipanema para quem não presta, para quem não vale nada. Então eu quero que você sofra, que você esteja no quinto dos infernos. Então veja que a perturbação, ela também vai da terra para o além. Há um conjunto de pessoas encarnadas obsidiando e perturbando, criando ideias fantasiosas para aquelas pessoas que estão no além, que estão no plano espiritual. São aquelas mães que os filhos morrem e elas sofrem todos os dias a agonia e dizem, por que Deus te levou? Por que Deus não te deixou aqui? Mamãe não sabe viver sem você e tal. O rapaz, a moça no plano espiritual precisando seguir a sua caminhada e a mãe está lá perturbando, tentando fasciná-lo com a ideia de manter-se permanentemente ligado, enquanto ela cria uma subjugação àquela entidade que quer sair e não consegue. Agora, o que pode acontecer? É que quando a gente se equilibra, ou aparentemente se equilibra, e os espíritos não logram atingir diretamente a gente, eles usam o outro. E aí vem aquela famosa história. Quando o diabo não vem, ele faz o quê? Ele manda o secretário para perturbar. E isso é um teste para a nossa vida, para descobrir o quanto nós estamos fortalecidos para o processo de perturbação. Na obsessão de encarnado para encarnado, muitas vezes quando não chegam a nós, usam os frágeis, usam os desequilibrados como curva para nos atingir lá na frente. É por isso que o espírita, ele fica alerta sempre. E nós não podemos sintonizar e não devemos guardar na nossa cabeça ideias perturbadoras. Venham elas do mundo espiritual sobre o desencarnado, tanto quanto venham elas de um encarnado que quer nos desmerecer, que quer nos desvalorizar, que quer nos colocar num nível de sofrimento que nós não merecemos e nem precisamos vivenciar. Então a gente vai descobrir que a obsessão, ela é de vivo com vivo, ela é de vivo para morto, ela é sim, na sua terceira faceta, um processo de morto para vivo. Mas só que o morto que perturba o vivo, perturba quando ele encontra semelhança e sintonia de ideias naquele que está sendo o alvo da sua perturbação, naquele que está sendo o alvo da interferência obsessiva sobre a sua existência, que ele está batalhando para vencer. É por isso que Jesus tem uma fala fabulosa de dizer assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Mas aí a gente tem que ter em mente uma coisa.
A gente se reconcilia com o nosso adversário, a gente resolve na nossa cabeça, mas nós não podemos resolver se aquele adversário quer se reconciliar com a gente. A gente faz a nossa parte. Eu me reconcilio com qualquer pessoa que tenha me feito mal. Eu estou aberto a estar bem com qualquer pessoa que tenha me feito mal. Agora, se elas optam por seguir me odiando, eu não posso mudar o que elas pensam a meu respeito. Mas eu posso mudar o que eu penso a respeito delas. É por isso que o processo obsessivo, ele começa em mim, como a solução do processo obsessivo também começa em mim. Eu não carrego mágoas. Eu me reconciliei mentalmente com todas essas pessoas. E para todas essas pessoas, tanto quanto possível foi, eu disse para ela, para mim está tudo bem. Não há mais mágoa, não há ressentimento. Eu resolvi os 50% da responsabilidade desta animosidade que há entre nós dois. Agora cabe a você descobrir se você quer resolver os 50% restantes. O processo obsessivo, para ser solucionado, para ser equilibrado, para ser alinhado, ele precisa começar em mim. Sou eu que vou solucionar. Sou eu que vou dizer, não quero mais. Então sou eu que não vou mais acolher aquela ideia simples de mágoa, de vítima, porque eu não planto mais para o mundo, não lanço mais no fluido ao meu redor o meu estado de vítima, o meu estado de abandono, o meu estado de ausência de reconhecimento, o meu estado de infelicidade. E eu não faço mais isso. Se os outros querem fazer, cada um é cada um. Eu não mudo o mundo, mas eu mudo o meu mundo íntimo para que o processo simples não se transforme numa ideia fascinada e não me subjugue. Então, essa obsessão, que tem como vários tipos, o primeiro de encarnado para encarnado, quando as pessoas se fazem mal, depois de encarnado para o desencarnado, quando as pessoas estão magoadas por aquele que se foi, por pendências que não foram resolvidas ou que surgiram depois daquilo. O outro processo que está exatamente idêntico, só que em situação oposta, quando quem vai mantém pendências com quem fica e quer cobrar isso e quer atuar sobre isso. E tem o quarto tipo de obsessão, que é quando os dois morrem e estão no plano espiritual. E assim como nós nos fazíamos mal encarnados, e assim como nós nos fazíamos mal quando eu estava encarnado e você desencarnado, e depois você desencarnado e eu encarnado, quando eu desencarnar, sem solucionar as questões, nós continuaremos nos fazendo mal na erraticidade, no plano espiritual. E a obsessão não vai acabar. Por isso que eu digo aos companheiros, botar nomezinho na sessão mediúnica para resolver desencapetamento, para solucionar processo obsessivo, é Novalgina para infecção urinária. Baixa a febre, mas não cura o foco de infecção, bacteriano ou viral. Não resolve, é antibiótico, é transformação. É mudança de hábito. Nome em sessão mediúnica é Novalgina em infecção. Baixa a febre, mas não resolve a infecção. A infecção ela vem com transformação íntima. Ela vem quando a gente se reinventa, quando a gente se realinha, quando a gente se ajusta. Porque aí entra no processo de obsessão recíproca. Entra no processo em que a gente segue no plano espiritual se fazendo mal, cara. Porque não resolveu na Terra. Então, como é que a gente deixa de ser um obsessor? A gente soluciona o nosso mecanismo obsessivo quando a gente opta em não resguardar mágoas, ressentimentos, frustrações, invejas, vaidades, orgulhos e egoísmos. E, por fim, Sueli Caldas Schubert, no seu livro Obsessões, né? Obsessão e Desobsessão, ela vai dizer o seguinte, que existe o quinto tipo de obsessão, chamado autoobsessão. É o processo em que você se faz mal. É o processo em que você se culpa. Você não se perdoa.
Você criou um campo vicioso, visto que é uma alma que reencarnou repleta de culpas ante os seus equívocos, ante as suas mágoas, ante os ressentimentos que você tem para com você mesmo, e você não consegue solucionar e resolver. Então você se faz mal. Não precisa de espírito nenhum te perturbar. Você não consegue se perdoar fruto dos seus equívocos do passado. É aquele indivíduo que já reencarna olhando para o chão. É aquele indivíduo murcho, borocochô, que se faz mal o tempo inteiro, que o mundo não é para ele, que não há nada de bom no mundo para ele, que ele não terá lugar no mundo. E já passa por isso a vida inteira, e que a terapia ela é imprescindível para que você pare de se auto-perturbar, para que você pare de se auto-sabotar. Nós não reencarnamos para carregar as correntes dos nossos equívocos do passado. Nós reencarnamos para reparar equívocos, não para ficar olhando para os nossos erros o tempo inteiro e deixando que eles nos impeçam de crescer, nos deixando que eles nos mantenham ancorados no nosso equívoco. Se a gente se auto-sabota, o que o perturbador vai fazer na tua vida? O que o perturbador vai fazer na tua existência? A gente que já nasceu se auto-sabotando. Há pessoas que já reencarnaram se automutilando. Há indivíduos que desde bebê, de criança, quando começam a se manifestar, eles têm pena de si próprio. Isso é obsessão? É. Quem perturba? Ele próprio. No processo anímico da sua própria alma, ele está se fazendo mal. E quando ele começa a se fazer mal, às vezes ele pode ter o acúmulo de outras entidades, de outros elementos que estão ali. O obsidiado e o obsessor são dois personagens, né? O obsessor está querendo influenciar. E o obsidiado é aquele que cede campo para esta influência. De onde vem esta influência? De onde vem este ceder campo? Será que eu gosto de sofrer? Será que eu gosto que me façam mal? Será que eu gosto que me conduzam por esse caminho? É simplesmente quando eu confronto o meu passado e por mais que eu queira seguir para frente, o meu passado dá sinal da minha inferioridade. E aí quando eu mando esse sinal, eu crio um conforto para que aquele perturbador entre ali, entre naquele lugar e faça ninho na minha cabeça. Obsessão se dá por sintonia. Tudo naquela questão que fala sobre o processo obsessivo está ligado à sintonia. Alguém, para se ligar a gente, precisa entrar numa faixa semelhante. Alguém, para nos fazer mal, precisa estar ligado numa faixa de energia e sintonia semelhante. Como é que a gente quebra o circuito obsessivo? A gente tem que mudar a sintonia. Se eu começo a só pensar bobagem, se eu começo a só pensar coisa estranha, se eu começo a só pensar que eu sou infeliz, se eu começo a só pensar que tudo que tem no mundo, a culpa é minha, eu vou criando uma sintonia de piedade, de dor, e nessa sintonia de piedade, de dor, eu vou chamando todo mundo que está nessa faixa, que vai dizer, a culpa é sua mesmo. Você que é culpado. Você que é responsável. Então, como é que a gente quebra essa sintonia? A gente tem que ter consciência do trabalho que nós estamos fazendo para transformar a nossa existência. A pergunta é, você quebra a sua sintonia quando você fala, não, olha só, eu fui muito ruim. Eu olho para dentro de mim e vejo muita coisa infeliz. Entretanto, hoje, eu estou fazendo um esforço e vejo tanto que eu venho realizando para mudar a minha vida. Então, eu não posso ficar preso, atrelado e algemado ao meu passado. Eu não posso ficar vinculado, prisioneiro de coisas infelizes que me arrastaram para aquele lugar. Eu tenho que começar a dizer, não, é fato. Eu fiz aquilo, contraí dívidas naquilo, contraí equívocos naquilo. Entretanto, hoje, reencarnado, eu não sou mais aquilo.
Eu sou um espírito que está tendo uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, ainda que eu carregue dívidas, karmas, ódios, pessoas que não gostam de mim, o indivíduo que está aqui hoje está fazendo diferente, está vivendo diferente. E eu vou mudar isso. Eu vou reverter isso. E ali a gente vai começar a pensar quais são os recursos para eu romper a questão obsessiva. Quais são os meios para eu vencer o processo obsessivo? O primeiro meio é a prece. Cada ideia infeliz que entrar na minha cabeça, eu entro em prece. Senhor, por que isso chega até mim? Por que essa ideia que quer me diminuir, que quer me menosprezar, que quer me conduzir de volta para um lugar que a bondade do Senhor e que a bênção da reencarnação me tirou e me ensejou a recomeçar nova vida, por que eu vou voltar para aquele lugar? Converso muito com os meus obsessores, olha que são vários. O tempo inteiro eles querem me enfiar de volta naquele lugar de equívocos. Eu digo para ele, olha, eu não sou um sujeito renovado, carrego muitos equívocos em mim, mas para lá eu não volto mais não. Eu já aprendi que há um caminho bom e converso com eles na prece. Formato um diálogo na prece. Porque quando eles chegam em interação, eu digo, Senhor, manda para cá o meu anjo guardião para a gente fazer uma roda de conversa. Eu, o meu anjo guardião e o meu perturbador. E vamos conversar com ele para que ele veja o meu esforço em mudar. Seguindo a prece, um outro recurso que a doutrina espírita nos dá é quando ela nos chama a reforma íntima. Velhos hábitos, velhas amizades. Novos hábitos, novas amizades. Uma pessoa que segue caminhando pelos mesmos hábitos equivocados não terá a presença de indivíduos com novos hábitos, hábitos saudáveis. Terá perto de si pessoas, espíritos de hábitos infelizes. Toda vez que a gente começa a mudar a sintonia da gente, e mudar a sintonia é toda vez que nós começamos a fazer novas escolhas, a primeira coisa que vai acontecer é que os dos velhos hábitos dizem assim, nossa, mas como o Henrique está nojento, como Vera Cravo está insuportável, como Vânia Vale, como Djanira, como quem quer que dos companheiros estão nos acompanhando, eu sei bem quem eles são. Eles enganam a todo mundo, mas não enganam a mim. Porque a gente começa a mudar e começa a mexer com os velhos conhecidos. O que nós vamos dizer para eles? Você me conhecia. Não me conhece mais. Bernadette, as pessoas nos conheciam, mas não nos conhecem mais. Nós já não somos mais aquelas pessoas. Nós já não somos mais aquelas pessoas do mal. Nós podemos até ter resíduos, grandes resíduos de mal dentro da gente, mas eles estão em contenção. A gente já não solta mais ele por aí. O bicho da gente está na coleira. O bicho do espírita está na coleira. O bicho do cristão está na coleira. O cristão que solta os bichos a qualquer momento é um cristão que não está fazendo a reforma íntima. É um sujeito que não está segurando o seu bicho. Quais são os recursos antiobsessivos? A prece, o aprimoramento íntimo. E aí nós vamos ter o passe e a água magnetizada, a água fluidificada. Isso eu vou dizer para os companheiros, está fazendo uma falta danada essa sessão magnética fluídica da Casa Espírita. Quando você começa a ter todas essas lutas, vai lá no centro, e o companheiro distende a mão sobre você, faz uma transfusão de energia, e nessa transfusão de energia ele quebra uma frequência vibratória, ele quebra uma frequência infeliz, e você sai do centro assim, ai meu Deus, agora vai ser tudo diferente, eu vou mudar, vai dar tudo certo, eu vou me fortalecer. Então eu estou sentindo que isso para muita gente, principalmente pessoas que estão completamente desvinculadas da Casa Espírita, deve estar fazendo uma falta enorme nesse processo de luta. Aquela água magnetizada, aquela água fluidificada e o trabalho de passe. Entretanto, o culto do Evangelho está aberto para todo mundo.
E todo mundo, então, precisa conduzir o evangelho para o seu lar. Nesse momento de live, que é uma atrás da outra, eu estou aqui, tem mais 500 acontecendo, eu estou aqui falando com os companheiros, tem mais 500 sensacionais acontecendo, nós estamos transportando a mensagem do Cristo, estamos transportando o Espiritismo para dentro das casas e levando para dentro da casa das pessoas uma linha de reflexão que antes elas teriam que estar no centro. Então nem tudo está perdido. Nós estamos, sim, ligados e vinculados à Casa de Luz e Esperança, que neste momento a reunião acontece no meu lar. Mas é a falange da Casa de Luz e Esperança que está trabalhando e conduzindo isso para todo mundo. Então o estudo está permanente. E a gente está conseguindo terminar isso daqui e pensar, meu Deus, esse pensamento infeliz, eu estou acolhendo, estou deixando ele ganhar forma, ganhar vigor, não vai. Irradiação mental. Pedir, sabe? Pedir às casas. Olha, várias casas que estão fazendo o seu trabalho de irradiação. Os Trabalhadores de Jesus, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, minha instituição espírita, está fazendo o trabalho de irradiação para as pessoas que estão precisando. Acessem o Facebook da casa, o site da casa, o www.cetj.org.br. Vocês vão achar logo na página inicial um link com a imagem que você pode enviar ali o seu pedido de radiação no WhatsApp da casa, que vai ser feito encaminhamento, sabe? Os avisos de eventos, de palestras, tudo está acontecendo, está tudo no site. Facebook dos Trabalhadores de Jesus, YouTube dos Trabalhadores de Jesus, YouTube da Casa de Luz e Esperança, que se Deus quiser, semana que vem vai estar operando normalmente. Facebook, então, ou seja, as casas não pararam, elas estão irradiando e levando continuidade a isso para todos os amigos. E, por fim, a atividade mediúnica, que por hora está suspensa, mas que o mundo espiritual segue fazendo o esclarecimento. Então, o Centro Espírita, ele nos enseja, ele nos oferece uma gama infinita de possibilidades para que nós sigamos tratando o nosso processo obsessivo. E o primeiro elemento, minha presidente, a Djaneira Gomes, acabou de entrar na minha sala. Um abraço, Djaneira. Beijo para você que está conosco hoje. Então, o primeiro grande elemento que a gente tem, que a gente experimenta, é utilizar esse recurso. E o primeiro grande recurso é cuidado com a sua cabeça. Não deixe que ideias infelizes criem morada no seu pensamento. Começou a pensar porcaria, que coisa é essa na minha cabeça? Isso não vai ficar aqui. A minha cabeça não vai acolher infelicidade. Minha cabeça não vai acolher mágoa. Minha cabeça não vai acolher ressentimento. Minha mente não vai acolher ódio, inveja, vaidade, orgulho. Não quero. Porque se eu começar a acolher isso, eu começo a mandar sinais do meu pensamento e os obsessores que sintonizam com estes pensamentos vão se ligando e vão fazendo um vínculo, um emaranhado na nossa mente. E aí, queridos, a coisa fica muito complexa. A coisa fica muito difícil. Então, o processo obsessivo precisa ser cortado na raiz. Não acolha coisa ruim na sua cabeça. Não deixe que pensamentos infelizes que venham de encarnados ou desencarnados criem morada, façam ninho, porque de uma obsessão simples isso avança para uma fascinação e isso se expande para uma subjugação. Muito cuidado de onde vêm esses pensamentos infelizes. Se vem de um vivo, se vem de um encarnado, se vem de um desencarnado. Agora, mais ainda, muito cuidado se nós não somos instrumentos de perturbação na vida do outro. Porque assim como o outro nos perturba, nós também podemos estar causando perturbação na vida do outro. E nós, espíritas, sendo obsessor do outro. Mantenhamos a prece. Mantenhamos o evangelho. Mantenhamos o estudo, mantenhamos o bom ânimo. Creamos em Deus, não acolhamos pensamentos infelizes na nossa acústica mental, para que mal maior nos aconteça. Eu agradeço muito a presença de todos os companheiros nesta noite que falamos sobre obsessão.
Rogo a Deus, a Jesus de Nazaré, aos espíritos amigos que nos assistem e que assistem a cada companheiro que estão aqui, que possa visitar cada lar. É por isso, Senhor Jesus, que bendito é teu nome, bendito é o teu amor, que nesta hora se manifesta sob a casa de luz e esperança e se espraia para cada casa, para minha casa e para a casa de cada companheiro que nessa hora está ligado conosco, buscando uma orientação, uma instrução para o seu processo, seja de perturbado ou de perturbador. Há tanto que aprender, Senhor, sobre nós próprios e há tanto que crescer. Mas nós venceremos e chegaremos lá um dia. Que Deus, nosso Senhor, nos guarde, nos conceda paz, muita serenidade nessa vida. E que nós possamos, se Deus quiser, estarmos juntos em outra oportunidade. Graças a Deus, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de todos vocês que estiveram conosco. Uma noite abençoada e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.